Graça e paz, bom dia. Esse é o programa Semeando Vida da Igreja Semeando Família. Bom estarmos conversando nesse tempo. Setembro amarelo, quase que não sai um amarelo, ó. Quebrando o silêncio. Deus está falando ao nosso coração nesse tempo. Não perca os programas. Graça e paz, Diácono Lucas, bom dia. Graça e paz, apóstolo. Graça e paz de vocês de casa. Só lembrando aí, você que está nos acompanhando, Facebook e YouTube também, só pesquisa lá por Semeando Família. Compartilha lá com essa pessoa que você acha que está precisando ouvir essa palavra também. Caio, psicólogo. Graça e paz, bom dia. Graça e paz, muito bom dia novamente. Caio novinho, né? Novinho, 28 anos de idade, Isso. mas já atuando na área da psique. O que chamou a sua atenção porque nós somos inspirados, né? Algumas questões da nossa vida nos inspiram. Qual foi a sua inspiração para escolher a área da psique humana, filho? Bom, se a gente for parar para usar como parâmetro de Jesus, eu só tenho mais 5 anos pela frente, né? Então, não tô novinho não. Bom, eu acredito que o fato de querer entender a mente das pessoas, né? Quando eu era pequeno, eu queria ser, na verdade, neurologista, né? Neurocirurgião. Eu acreditava que mexer você... dentro da cabeça. Você tinha que mexer dentro da cabeça. Você tinha que abrir, fazer uma lobotomia para poder... E realmente foi isso que os primeiros estudiosos fizeram, né? Tadinho dos pacientes. Mas, e acaba que a gente tem um turbilhão de emoções, né, dentro de nós, né, e dentro da nossa família também. Afinal, quando a gente é criança, a gente não sabe administrar o caos que está ali ao nosso redor. E muitas coisas também, até mediante a religião, né? Eu fui criado dentro da igreja, assembleia, manto. Todo mundo passou pela breia, filho. Não tem como. E a gente vê muita coisa a qual a gente se pergunta, de onde vem? Pra onde vão? Quem são? Por que isso, né? Por quê, né? Hoje no Globo Repórter. E não tinha essa reportagem no Globo Repórter. E muitas das coisas a gente acabava não entendendo. E eu falava, nossa, não tem como. E até uma pergunta que me fizeram, não sei se vai fugir muito do assunto, mas durante o Ignite Jovem, um jovem me chamou e perguntou como é que foi pra você, Caio, viver, né, na faculdade, não se desviar, né, e, assim, falar de Deus da forma como você fala, ainda mais da psicologia também. Eu falei, não, muito pelo contrário. Quando eu conheci a psicologia propriamente dita, eu me apaixonei mais ainda por Deus. Amém. Então a gente consegue não somente conjecturar, mas concretizar todo esse amor de Deus, toda essa função que Ele traduz para nós, não somente na psicologia, mas na nossa espiritualidade. O próprio Jesus, né, ele foi o maior psicólogo, cara, em relação às questões humanas. Sim. Meu Deus, alguns versículos são muito emblemáticos para nós, algumas parábolas, né, contadas para ele, vão direto na alma, naquilo que é a maneira de pensar e traz uma mudança. Isso é tremendo. Demais. Caio e Lucas, nós estamos vivendo um tempo, né? Outro dia atendi um menino, mal sentou na cadeira e colocou os pés no chão. Mal colocava o pezinho no chão, 8 para 9 anos de idade, e tudo aquilo que nós olhávamos para aquela criança, o diagnóstico de depressão, né? Encaminhado para aquilo que seria a terapia, né? Realmente, 8 anos de idade, diagnosticado com depressão. Cada vez diminui aquilo que é a idade para isso, né? Eu fui ouvir, com 50 anos de idade, eu fui ouvir de depressão quando eu vivi isso na minha vida, 20 e poucos anos de idade, nesse momento. Ainda os remédios, né, para tratar as dores da alma, eram aqueles de tarja preta, onde você se sentia normalmente, a maioria das vezes, debilitado, né, fadigado. Hoje não, hoje a gente entende que existem medicações que não atrapalham, né, toda a parte motora da pessoa, mas antigamente ainda era assim. E um tabu muito grande. Ainda hoje, quando se fala de psiquiatria, de psicologia, ainda há um tabu muito grande entre algumas pessoas, principalmente os religiosos, né? Os cristãos têm uma grande dificuldade. Inclusive, nessa criança, quando a gente estava cuidando, conversando com os pais, o menino passou por processos, né, de libertação com 8 anos de idade. Não, isso é demônio. Isso é demônio. E, na verdade, era um abuso que ele estava sofrendo de um primo, né, que acabava morando com eles ali, na mesma casa. Então, não tinha a ver com uma pressão, uma opressão demoníaca. Lucas, nesse tempo, a gente vê o texto no Salmo 27 dizendo assim: ainda que meu pai e minha mãe me abandonem. Tem pai e mãe abandonando, nem percebe que estão fazendo isso. Exatamente. E chega na igreja, quem precisa diagnosticar algumas coisas ou estar ligado com algumas coisas são os líderes da igreja. E isso talvez seja uma responsabilidade nossa, que se o pai, a mãe, a família não interagir, se torna muito complicado para a gente. É um cuidado que Deus precisa implantar dentro de nós e nos alertar, né? Porque
Acho que se a gente estudar, a gente consegue identificar algumas coisas, mas se não for o Espírito Santo nos movendo nessas situações, a gente vai falhar em algumas diagnósticos, né? Vamos dizer assim. E no meu ponto de vista, essas situações das crianças, né? Hoje em dia, as crianças estão sendo expostas cada vez mais às informações que não deveriam ser expostas, né? Hoje, um pai e uma mãe se separam, e aí, num filho de 8 anos, a mãe vai lá e descarrega toda essa amargura nessa criança de 8 anos, que não tem o entendimento das coisas, e essa criança absorve todas essas situações sem ter a maturidade para lidar com esses sentimentos que a mãe deveria já ter essa noção, né? Ou alguém que passa por alguma situação, a internet está aí e se a gente não estiver monitorando nossas crianças, nossos filhos, eles têm acesso a todas as informações. E aí você tem lá alguém que está ensinando como tirar a dor de uma forma errada, né? Alguém que está lá ensinando como é que se livra de algumas situações de uma forma errada. E essa exposição fora do tempo certo, né, para nossa juventude, para as nossas crianças, tem trago aí alguns distúrbios, né? O doutor acho que pode nos auxiliar mais ainda nessa situação. Bom, acho que no último programa eu disse, né, que eu entro na sessão e falo, né, que eu não estou ali para ensinar pai a ser pai. Então a gente sabe como ser pai, mas hoje existe um desleixo muito grande dos pais, até mesmo no desenvolvimento cognitivo das crianças. A gente tem uma grande demanda aí de crianças com suspeita de autismo, desenvolvimento, né, com desenvolvimento cognitivo, com atraso cognitivo, na verdade. TDAH também, né? Exatamente, por conta da internet. Porque os novos pais das crianças Felipe Neto, Roblox, né? Esses... Galinha pintadinha. Galinha pintadinha. E só Deus sabe o que tem ali. Porque os pais não sabem. Exatamente. Isso eu digo a vocês com toda certeza. Os pais não sabem qual é o conteúdo que seus filhos estão assistindo. Para você ter uma ideia, isso aqui não tem nada a ver com a psicologia, mas é um conteúdo que eu recebi de uma criança, né? Na verdade, a mãe dessa criança me chamou a atenção, falou: olha só o que minha filha estava vendo, e mostrou e pediu para a criança mostrar para mim. Que contava sobre... Era uma musiquinha fofinha assim, com um ritmozinho tranquilinho, do amigo Bob. E dizia: ele que cuida de mim. O vídeo tinha a cruz invertida, era o Bob, a cara do Satanás, literalmente. Desenhos, né, que mostravam, né, como se a criança estava sendo abusada, que a gente reconhece dentro do processo terapêutico. A gente pede para a criança fazer desenhos. Aqueles desenhos eram totalmente assim, o Bob tinha uma cara de monstro. E dizia que quando o pai se embriagava e quando batia na mãe, quando a mãe fazia tal coisa, era o Bob que cuidava dele. E o Bob morava no armário e de madrugada, às 3 horas da manhã, visitava ele. Uma música totalmente satanista, totalmente bizarra. Mas numa forma, situação. num envelope que não transmitia. Com 16 isso, né? milhões de visualizações. Por aí. E eu não conhecia. Você não conhecia. Não. Os adultos e os pais que estão ouvindo provavelmente também não conhecem, mas teu filho provavelmente conhece. Então, quem é que está educando teu filho? Essa é a pergunta que eu trago hoje para vocês. E essa depressão infantil, ela é normal porque a criança ela toma consciência hoje muito rápido. Como você traduziu pra gente, nós temos uma sexualização infantil hoje já muito... extrema. Você vê criança com 8, 9 anos já tendo situação sexual e tudo mais. O pior disso Perfeito. tudo, né? Não adianta, a gente pode até caminhar diante disso. É o pai quando nega isso, né? Esse sentimento de negação dos pais, de não entenderem, não querer entender, porque isso vai dar problema, vai dar trabalho para corrigir, para monitorar. Isso também é uma verdade. Exatamente. E a gente precisa educar. A educação sexual é fundamental durante esse período da infância, porque a escola educa, o amiguinho educa, o tio vai educar de maneira disfuncional através de um abuso. E a gente só reconhece o trauma a partir do momento que ele faz sentido pra gente. Então, muitas crianças antigamente, com 8 anos, 7 anos, 6 anos de idade, eram abusadas e não reconheciam esse trauma. Foram desenvolver esse movimento depressivo durante a adolescência, quando entenderam que o que acontecia realmente viveram, né? era ruim para elas. Porque, querendo ou não, a atividade sexual, o toque, ele é prazeroso. Seja para uma criança ou seja pra gente. Isso em 1900. Foi um grande tabu que Freud tentou despertar na galera e o pessoal não entendeu. E o pessoal ainda hoje não entende. Que isso gera um prazer. O toque, nós temos várias zonas sensitivas
que vão gerar esse prazer. E quando a criança ela entende que isso não faz o menor sentido, que isso, na verdade, deriva de um abuso, deriva de uma violência contra o corpo dela, gera o trauma. E esse trauma, como ela lida com isso? Se ela não tem um pai agressivo, se ela tem um pai opressor, se ela Como tem uma quebrar família o silêncio, né, nessa religiosa. situação. Exatamente. E aí ela internaliza isso tudo, não sabe para quem falar e desenvolve transtorno, desenvolve pânico, desenvolve medo, sonhos, vê espírito, demônio, e às vezes é simplesmente resultado de um abuso não tratado. Não vou nem dizer maltratado, mas... Gente, o papo tá bom, passa rápido o Já foi programa. Aleluia! Queridos, não perca, né? Amanhã nós temos de novo mais um pouco desse tempo, né? Quebrando o silêncio, Setembro Amarelo. Nossos filhos, nossos jovens. Tem muito marido, Lucas, hoje, tendo dificuldades com sua esposa naquilo que é a intimidade do casal e acha que isso aí é porque está faltando a libido, algum tabu, alguma situação nesse sentido. De repente, tua esposa está vivendo um tempo de depressão, cara, e você não percebeu e não está sendo resposta na vida daquilo que é a tua família. Nós cremos que esse tempo aqui, o Espírito Santo está reservando para que cada um assistindo pela internet, pela rádio e pela TV, claro, se você estiver usando sua rede social aí, né? O Espírito Santo vai estar ministrando no teu coração. Obrigado pelo carinho, paz de Cristo, Deus abençoe. Deus abençoe, quebre o silêncio. Amém. Isso aí, vamos lá.